Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a parte interna da vida. Todos nós sabemos que a vida fora é doída. Até aquela jovem falou que tudo lá é mentira. Muita gente sofre lá fora. Muito. Muito. Sofre na família, sofre por perdas, sofre por depressão, sofre por doença, sofre por perseguição, sofre por humilhação. E o refúgio que todo mundo tem, o único refúgio qual é? A igreja. Concordam? Mas quando a gente entra na igreja, tem um teólogo espiritual muito famoso, chama Garrigou Lagrange. E ele escreve muito sobre as duas conversões, ou 3 vidas interiores. Quando o pessoal que sofre lá fora vem para a igreja, o que vocês acham que está na cabeça deles? Que na igreja todo mundo é santo. Que o padre quase voa. Não é assim? Que não existe fofoca. Ciúme e inveja passa longe. Aqui é o novo céu na terra. E começa a frequentar. E o que ela descobre? Que nós temos os mesmos defeitos do povo lá fora. Sim ou não? Então vamos lá. Para por aqui, eu vou voltar nessa questão da conversão. Vamos ler a segunda leitura primeiro, que diz assim: todo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. De onde é tirado o sacerdote? No meio dos homens. Ou seja, é alguém diferente dos homens, do povo? É alguém que é mais perfeito? Não.
É muito importante vocês terem em mente que todo sacerdote é fraco humanamente, como todo mundo. Guardem isso, pelo amor de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é normal se criar uma expectativa acima do que a pessoa, por ser um pastor. E talvez, o povo tenha uma certa razão de que o sacerdote deveria ser o mais virtuoso, o mais santo. Mas nós temos visto que não é bem assim, por vários motivos. Infiltrações erradas nos seminários, não há formações, corrupções e assim por diante. Não há uma formação doutrinária boa, não se ensina tanto a rezar como deveria. Então, alguns padres, com a sua luta pessoal, tentam se santificar. Outros que não lutam tanto, acabam se inebriando em erros. Certo? Bem, e agora? Como lidar com isso? Como lidar com isso? Deus, antes dessa pergunta, por que que Deus quis assim? Vamos pensar assim. Por que que Deus quis? Santo Agostinho disse: Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Deus quis usar de um pecador para que a salvação fosse levada ao povo através dos sacramentos. Um miserável como qualquer outro. Por que isso? Deus poderia salvar todo mundo sem o intermediador pecador? Sim. Mas por quê? Bem, a gente tem algumas hipóteses. A primeira delas, uma mãe que cozinha bem. Tem alguém que cozinha bem aí? Ninguém? Não é possível. Uma mãe que cozinha bem. Está lá fazendo o almoço. Chega uma filha de 11, 12 anos de idade. Fala: mamãe, eu quero te ajudar. Tem duas mães. Uma fala assim: não. Vai embora que eu estou com pressa. Eu não posso. E uma outra mãe que diz: tá bom, corta aí. A menina vai, corta tudo errado. E corta o tomate do lado errado. E vai fazer um trem e deixa cair. A mãe ainda tem a opção. Não, para, eu termino. Ou a mãe vai lá e fala: não, vamos fazer juntas. Deixa eu lavar aqui, calma. Qual mãe ama mais? Qual mãe ama mais? A última, que deixa, que tem paciência. Sim ou não? Quem vacina gado aí? Ninguém. Você vacina gado. Então é craque para vacinar. Se o seu filho com 10, 11 anos fala: papai, eu quero te ajudar. No sol quente. Aí pega lá o revolvinho, no tronco, tremendo, deixa cair lá dentro. Não tem nem como, tem que tirar lá do tronco, pegar, entortar a agulha. A tendência é falar: não. Né? Mas se o pai fala: não, peraí, vem cá, agora vamos comigo. Segura na mão dele, tremendo. Troca a agulha lá. Uma vacinação aí que ia durar umas 2 horas, dura umas 4 horas e meia. Qual pai que ama mais? O segundo. Qual Deus que ama mais? O que salvaria a gente assim? Ou o que quer, que tem paciência com um pecadorzinho no meio? Quem tem paciência. Então, um dos motivos de Deus querer usar de pecador é porque Ele ama. Ele quer me fazer útil. Não precisaria de mim, mas Ele quer precisar por amor. Tá bom assim? O outro motivo está aqui também. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque Ele mesmo está cercado de fraqueza. É mais fácil para eu entender a fraqueza do outro
eu sendo fraco também. Sim ou não? Imagina se eu fosse perfeitinho. Complicado e perfeitinho. Imagina. Até a música diz que todo perfeitinho é complicado. Ou não? Vocês acham que eu não ia olhar para vocês de nariz empinado e falar: como que essa pessoa faz esse tipo de coisa? Eu não faço. Seria ou não seria assim? Mas como eu sou pecador, eu tenho mais facilidade de ter misericórdia. Atenção. Hoje é o dia de vocês nunca esquecerem essa homilia. Porque é para servir para o resto da vida. Em todos os padres que passarem por essa paróquia. Quando um padre não é santo, tem uma vida dupla, ele tem dois comportamentos comuns que a gente vê. Um deles, ele é relaxado para orientar. Não, isso não é pecado não. Não, se você fizer isso, não tem problema. É uma forma, mas alguns se tornam moralistas, rígidos com as pessoas, para tentar esconder a vida dupla, entende? Moralista, briga com todo mundo, certo? São as duas formas. O padre que busca uma santidade, ele teria que ser o quê? Firme na doutrina, mas quando a pessoa o busca, ele tem que ser o quê? Acolhedor. Tudo bem? Por isso, gente, quando eu sou duro na homilia, eu estou sendo duro com o pecado. Mas eu jamais vou ser duro com quem me procura. Com todos os tipos de pecado. Já acompanhei muita gente com tendência à pedofilia, a tudo. Acompanho com maior amor. Com maior amor. Pessoas que conseguem abrir o peito, rasgar. Porque é alguém que está querendo ser diferente. Então, eu posso ser duro com o pecado. Por isso que a homilia não serve de base. Mas eu tenho que ser acolhedor com o pecador. Tudo bem até aqui? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu já ouvi muitas vezes. Padre, o padre da minha paróquia, eu nunca imaginei que ele fosse fazer isso. Acabou para mim. Esse padre acabou para mim. Isso é uma conduta correta? Não. Então vocês já têm que saber de antemão que um padre é fraco. E ele pode te decepcionar ou te trair. Mas vocês não podem jogar fora aquilo que não é sujo, que é a igreja, a missa, os sacramentos, junto com a decepção do padre. Eu gosto uma expressão que eu gosto muito é quando você lava o menino na banheira, você jogar o menino fora junto com a água suja. Vocês fazem isso? Você pega o menino e joga a água suja fora. Você chega no padre e fala: padre, não gostei da sua atitude. Padre, isso me decepcionou. Junta um grupo, reza pelo padre. Reza. Mas nunca, jamais deixa de participar da missa, da confissão, dos sacramentos, por causa de uma decepção com o padre. Isso se estende também aos leigos, ao coordenador de pastoral, ou aquele membro da sua pastoral que te decepcionou. Tudo bem, todo mundo pode errar gravemente. Chega no coordenador e fala: não concordo. Olha, esse ciúme que você está tendo é errado. Essa inveja, essa centralização que você está tendo, está errado. Dá espaço para os outros. Vocês mesmos podem se corrigir, e se não der certo, chama o padre. Mas vocês não podem deixar de lado a igreja. Entende isso ou não? A igreja, apesar de Deus querer usar a minha mão e da minha boca para se transformar aqui no altar, a missa é infinitamente maior que eu. Entende? Muito maior. A confissão é muito maior que os meus erros. Então a gente tem que agora ter maturidade
Por quê? Porque pode ser que futuramente venham mais e mais padres que decepcionem mais. E se o povo deixar a igreja por causa de decepção do padre, ou de um leigo da coordenação, ou da pastoral, daqui a pouco não vai ter ninguém na igreja. Vocês têm que separar o joio do trigo. Tudo bem ou não? Entende? Deus é muito sábio. E ele fez o seguinte: os sacramentos, eles são ex opere operato. O que é isso? Alguém já ouviu essa frase? Ex opere operato. Quer dizer o seguinte: a eficácia do sacramento não depende da santidade do padre. Se você confessa com o padre aí, depois vê na televisão que ele roubou um banco, foi pedófilo, assaltou sei lá o quê, e fugiu com a mulher não sei de quem, foi válido o sacramento? Válido. A não ser que o bispo tenha suspendido ele. Ok? Caso contrário, o sacramento tem a eficácia normal, independente da santidade do padre. Agora, o Padre Santo estimula a pessoa a colocar a graça em prática, concorda? E o padre que escandaliza faz a comunidade fechar o coração. Mas não é que o sacramento não foi válido. Tudo bem? Então é muito importante isso para a maturidade da igreja, de vocês estarem aqui. Então, o que esse teólogo e outros dizem? A pessoa vem para a igreja, achando que aqui todo mundo é santo, e começa a se decepcionar com o padre e com os leigos da igreja. Uma grande parcela vai embora da igreja. Uma outra passam pela segunda conversão. A segunda conversão é você descobrir que não são as honras, os elogios, os prazeres dos sentidos que dão sentido à vida espiritual. Você aprende a renunciar a isso por algo maior, por um amor que não pede nada em troca. É aquela pessoa que está na igreja, mesmo que ela trabalha o dia inteiro, ninguém elogia ela e ela não importa com isso. Aliás, acontece muito em igreja da pessoa não ser elogiada e depois ainda ser criticada. Acontece, não? Talvez só nas igrejas de Marte, né? Saturno. Claro, gente, que nós, eu, padre, e nós, leigos, que estamos na igreja há muito tempo, temos que lutar para ser melhores. Isso é fato. Eu não posso ser a mesma pessoa daqui a 5 anos. Eu tenho que ser melhor. Se eu não lutar para ser melhor, eu vou ser pior. Não tem meio termo na vida espiritual. Tudo bem? É claro que os coordenadores de pastorais têm que ser pessoas sem ciúme, sem inveja, que estimulam outros. É claro que o padre teria que ser acolhedor o tempo inteiro, mas às vezes o padre está cansado, o padre está irritado, o padre já está de saco cheio de alguma coisa, e você chega naquela hora e leva uma patada, ou o padre vai para lá. Você vai deixar a igreja por causa disso? Chega no padre depois e fala: padre, aquele dia eu não gostei. Pronto, porque vocês sabem que padre, todo mundo, religiosos, leigos, até o Frei Gilson. Vocês acham que o Frei Gilson é perfeito? Não, conviver com ele vai ver os defeitos. Não é assim? Então vocês não podem se iludir com ser humano nenhum. Vocês estão aqui por causa de Cristo, Nossa Senhora. Esses aqui não vão te decepcionar. Qualquer pessoa aqui, inclusive o padre, pode te decepcionar um dia, te trair. Todos. Mas a igreja está acima disso. Muito acima disso. Muito acima disso. Tudo bem? Bem, agora vocês entendem que existe o sofrimento fora da igreja,
chega na igreja, eu digo, vem para cá porque aqui você recebe um consolo de Deus, uma fortaleza, os dons do Espírito Santo. Mas vocês não recebem aqui na igreja um novo céu. Não recebem. E o Satanás usa da fraqueza de todo mundo para fazer você ficar irritado na igreja. E geralmente, essas pessoas que ficam irritadas ou então sofrem uma humilhação, qualquer coisa na igreja, quando vai partilhar lá fora, aí vem os conselhos. Comadre, não precisa passar por isso não. Né? Aí já é demais, essas humilhações. Não precisa de igreja. Da onde que eu vou passar por essas humilhações? E igreja? Deus tem em todo lugar. Olha o tanto que Deus está aqui em casa. Para que passar por isso na igreja? Você não precisa disso não. Você não precisa disso. Mentir. Aí você tem um chifrão do tamanho do teto. Claro que nós precisamos dos sacramentos. Vocês acham que eu ia viver o celibato e estar aqui se não fosse necessário? Claro que é necessaríssimo os sacramentos, porque é o meio que Deus escolheu. Agora, que Ele escolheu pecador para conduzir pecador, escolheu por amor e para que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Pronto. A partir daí, se você sabe que aqui dentro você vai receber dons do Espírito Santo, fortaleza, apesar dos erros das pessoas, no final dos tempos, um grupo seleto de pessoas que vão perseverar, porque não é fácil. Você vai ter problema lá fora, você vai ajudar na igreja, tem perseguição na igreja, ciúme na igreja, fofoca na igreja, e você persevera assim mesmo. Esse grupo é o análogo ao livro ao que está falando em Jeremias, do resto de Israel. O pequeno grupo que vai perseverar na igreja, bebendo dos sacramentos, da adoração, apesar dos pecados dos membros da igreja, não pecado da igreja, a igreja é santa. Quando eu faço uma besteira, a igreja não tem nada a ver com isso. Porque a igreja me explica o que é certo e o que é errado. Se eu errei, sou eu, não é a igreja. Então aquelas pessoas que perseveram, buscando os sacramentos, e aí entra também o cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava cego, mendigo, à beira do caminho. Quantas pessoas estão cegas aí, à beira do caminho, mas não estão a caminho? É só na igreja que você consegue ver de novo o que é, quais são os valores maiores, o que é o mais importante, que é o céu. Quem persevera na igreja, e aí você tem o exemplo do cego, do mendigo. O que ele fez quando passava Jesus? O que ele fez? Começou a fazer? Gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quando você está com dificuldade lá fora, dificuldade na igreja, já está de raiva com o padre, eu até deixo vocês virem para a missa com raiva de mim. Fica lá no último banco de bico, virado de lado, mas não deixa de vir à missa. Quando passar a raiva, você vem falar comigo. Certo? Outra dica: confissão. Se você quiser confessar, só tem eu de padre. Se você está com raiva de mim, você não precisa falar que está com raiva de mim. Eu já fiz muita confissão de gente: padre, eu queria te matar. Tudo bem, é uma opção. Mas você pode chegar na confissão e dizer: eu estou com raiva de um padre. Pronto. Claro que pode ser que eu subentenda, mas não precisa falar que você está com raiva do padre, entende? Não, às vezes o padre não vai saber. Como já teve gente que confessou: padre, estou apaixonado em você. Você não precisa falar que está apaixonada no padre. Quando você confessa, mesmo que seja o padre que você está apaixonada, você pode falar assim: estou apaixonada por um padre. Tudo bem? Vale. Você não precisa dizer. É uma dica, porque
Porque tem gente que fica assim sem jeito. Nossa, eu vou naquele padre, mas é com ele o problema. Você não precisa falar que é com ele o problema. Lá você não está falando. Você tem que falar que houve um problema com um padre. É uma dica. Eu estou tentando ajudar vocês em todos os aspectos para não deixar os sacramentos de lado. Tudo bem? Então, se você começa a gritar, Jesus tem de... O que é gritar? É você pedir a misericórdia. Senhor, me ajuda a perdoar o padre ou perdoar quem está na igreja. Além dos problemas lá fora, eu estou com problema na igreja. Grita, Senhor, filho de Davi, me ajuda a tirar essa mágoa do meu coração. Me ajuda a tirar essa paixão do meu coração. Pode acontecer também, né? Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E o que aconteceu quando o cego começou a gritar? Outras pessoas fizeram o quê? Muitos o repreendiam. Vai acontecer isso também na igreja. Ao invés do povo te ajudar, não, cara, não, fica quieto, não vai incomodar o padre, não, realmente isso que o padre fez, eu não perdoaria, não. Olha os da igreja. Hã? O que você tem que fazer? Grita mais alto: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim, me ajuda a perdoar esse padre, me ajuda a perdoar esse coordenador. Cura o meu coração das minhas feridas. Eu já vi gente sendo humilhado fortemente na igreja. Uma vez, onde eu trabalhava como médico lá, nem era seminarista ainda. Tinha umas senhoras cozinhando e chegou uma que geralmente é amiga do padre, mandona, né? Mas dando com essas mulheres que cozinhavam, que eu ficava assim, chocado. Como se fosse assim, nem filho. Isso é um absurdo. Ninguém tem direito de fazer isso. Ainda mais que está lá. Mas acontece. Ou não? Acontece. E essas pessoas vão deixar de ir à igreja por causa da mulher? Não. Chega nela e fala: olha, não faça isso mais. Eu não estou aqui para ouvir esse tipo de coisa. Se quiser falar com normal, uma correção normal. Certo. Quando for fazer correção fraterna, seja com um leigo, seja com um padre, use de sabedoria, gente. Vai 1, 2, fala: padre, o senhor é muito bom em tanta coisa, o senhor me ajudou tanto. Nossa, mas eu devo demais ao senhor, tanta coisa. Mas isso aqui não pegou bem. Esse ato seu na internet escandaliza. Primeiro você elogia, não é assim a tática? Você não vai chegar lá já batendo. Rodeia. Mas isso tudo que eu estou falando, lembra o quê? Não é uma família? Ou na família não tem aqueles que você não ia escolher nunca para estar lá, não é? Na igreja é assim, é uma família. Todo mundo ajudando um ao outro. Primeiro a oração, depois a correção fraterna, para todo mundo crescer juntos. E quando o cego gritou mais alto e pediu ajuda, Jesus diz: o que queres que eu faça? Que eu veja. Então nós temos que pedir para que Deus faça que a gente veja que por trás de nós, por mais pecador que nós sejamos, existe um tesouro escondido, um diamante. O diamante na mão limpa e na mão suja muda o valor? Você não pode jogar fora o diamante porque pegou de uma mão suja. A igreja é perfeita. Eu sou apaixonado na igreja, loucamente apaixonado. Nós temos que apaixonar pela igreja, apesar das pessoas que estão nela, desde bispos, padres, religiosos, diáconos e leigos. Todos nós somos fracos. Todos nós. Então eu peço encarecidamente, não só para hoje, até o último suspiro de vocês, não misturem a igreja com os erros dos seus filhos. E não joga o menino fora da banheira. Segura o menino. A igreja, os sacramentos, a beleza dela, e resolve a água suja separado. Tudo bem?
Quem perseverar até o fim, ouvirá isso aqui da primeira leitura. Eles chegarão entre lágrimas, lágrimas lá fora, lágrimas na igreja. E eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para eles. Tornei-me um pai. Aqueles que perseverarem, tendo dificuldade lá fora, aqui dentro. Só que há uma grande diferença. Aqui na igreja também há dificuldade, em todos os aspectos. Mas aqui na igreja existe alguém que faz feliz quem sofre. Alguém que dá esperança de vida eterna para quem está doente, terminal. A alegria, a felicidade é um dom de Deus. E Deus pode fazer feliz quem sofre, quem é perseguido, quem é humilhado, quem não é amado, quem não tem família direito. Deus pode tudo. Há uma grande diferença entre lá fora e aqui dentro. Não no sofrimento, não na ilusão de achar a gente santo demais aqui, mas na ação de Deus interiormente. Quem vem à igreja se depara, reage diferente com o sofrimento. Lida com mais tranquilidade e tem sempre esperança na vida eterna. Que Nossa Senhora nos guie sempre para amar a igreja, apesar dos nossos erros. Assim seja.